Tudo é um. Estamos aqui para gravar o segundo episódio dessa série de leituras filosóficas do canal Topa Pensar. Eu sou Samuel Mendonça. Já dê seu like, já se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e também conheça os próximos vídeos. Você não sabe como é que você chegou aqui? Talvez nem eu. Então aproveite para conhecer outros vídeos e dê uma força para esse canal que é novo, de um professor solitário que tenta fazer o seu trabalho, mas que já tem apoio de muitas pessoas. Obrigado você que está aqui há mais tempo. No vídeo de ontem, então, da leitura filosófica do texto de Nietzsche, lá exatamente do livro A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, ou A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, você vai encontrar essas traduções, o posicionamento dele sobre a figura de Tales, naquela acepção comum que nós tivemos ontem a oportunidade de ver, que é a água é a origem e a matriz de todas as coisas. E isso está presente em Aristóteles, está presente em Simplício, porque Tales propriamente a gente não tem acesso aos fragmentos, então são esses doxógrafos. Nós tivemos ali uma certa análise inicial de Nietzsche de que há um componente nesta proposição que remete a uma dimensão de crença e aproxima Tales de religiosos e supersticiosos. E aqui, no episódio de hoje, lendo 2 parágrafos, a gente continua essa perspectiva de uma espécie de distanciamento da empiria, da experiência, e que acaba abrindo para um leque aí meio de imprecisões. Mais do que imprecisões, a palavra-chave é fantasia. E as fantasias, fantasiar, que é alguma coisa tipicamente da nossa condição de pensamento, o homem é racional e a racionalidade tem essa capacidade, sim, de criar fantasias. Isso tem um aspecto que pode ser positivo, mas também negativo. Negativo quando? Quando essas fantasias não expressam a realidade, a vida como ela é. E daí tem implicações na política, na sociedade, na religião e em outras esferas. Vamos à leitura? E aí continuando e depois comentando como fizemos ontem. Você não assistiu ao vídeo de ontem? Recomendo que o faça, vai ficar mais completo. Mas também, se não quiser, também continue aqui até o final, porque esses vídeos também eles podem ser vistos de forma individualizada ou estanque. É notável a violência tirânica com que essa crença trata toda a empiria. Que crença? A ideia de uma proposição, tudo é um. Exatamente em Tales se pode aprender como procedeu a filosofia em todos os tempos, quando queria elevar-se a seu alvo magicamente atraente, transpondo as cercas da experiência. Olha só, a observação de Nietzsche está justamente numa estratégia que é muito presente nos textos filosóficos de uma certa magia de quem lida com termos, palavras, proposições e acaba construindo, às vezes, um pensamento que é atraente, que é magicamente atraente, mas às vezes acaba transpondo as cercas da experiência. Qual é o problema disso? Não há um problema em si, você pode ter realmente textos filosóficos belíssimos que acabam transpondo a dimensão da experiência. Seria muito limitado que nós ficássemos apenas no âmbito da experiência. Consideremos, então, que a dimensão estética é importante. Ponto. Não é o problema ter, enfim, a dimensão daquilo que ultrapassa a experiência. Não é esse o ponto. O ponto está naquilo que se pode ter como consequência da transposição. Então não é a transposição em si um problema. Não é o fato de você lidar com metáforas ou trabalhar, enfim, com acepções que estão além do físico um problema em si. Não é mesmo. Mas sim, isso tem consequências. Tem consequências quando, por exemplo, se tem uma intencionalidade de poder, utilizando-se, enfim, dessa linguagem que é magicamente atraente. E os filósofos souberam fazer isso muito bem e ainda sabem fazer isso muito bem. Tem textos belíssimos. Você lê, relê, lê mais uma vez, lê uma quarta, lê uma 10ª, lê uma 20ª e fica se perguntando, tá aí, onde é que estão as conexões com o mundo da vida? Porque a abstração é tão grande que aquilo tudo faz muito sentido no hiperurânio, no mundo das ideias, dos modelos, mas não tem conexão com a realidade.
E são textos belíssimos. Eu me encanto com textos belíssimos desta forma. Vamos lá. Sobre leves anseios ou esteios, ela salta para diante. A esperança e o pressentimento põem asas em seus pés. Olha só que louco as imagens. A esperança e o pressentimento põem asas em seus pés. Pesadamente, o entendimento calculador arqueja em seu encalço e busca esteios melhores para também alcançar aquele alvo sedutor, ao qual sua companheira mais divina já chegou. Dir-se-ia ver dois andarilhos diante de um regato selvagem que corre rodopiando pedras. O primeiro, com pés ligeiros, salta por sobre ele, usando as pedras e apoiando-se nelas para lançar-se mais adiante, ainda que atrás dele afundem bruscamente nas profundezas. O outro, a todo instante, detém-se desamparado. Precisa antes construir fundamentos que sustentem seu passo pesado e cauteloso. Por vezes isso não dá resultado. Então, não há Deus que possa auxiliá-lo a transpor o regato. O que então leva o pensamento filosófico tão rapidamente a seu alvo? Acaso ele se distingue do pensamento calculador e medidor por seu voo mais veloz através de grandes espaços? Não, pois seu pé é alçado por uma potência alheia, ilógica, à fantasia. Alçado por essa, ele salta adiante, de possibilidade em possibilidade que por um momento são tomadas por certezas. Aqui e ali, ele mesmo apanha certezas em voo. Um pressentimento genial as mostra a ele e adivinha de longe que, nesse ponto, há certezas demonstráveis. Mas, em particular, a fantasia tem o poder de captar e iluminar como um relâmpago as semelhanças. Mais tarde, a reflexão vem trazer seus critérios e padrões e procura substituir as semelhanças por igualdades, por contiguidades, por causalidades. Mas, mesmo que isso nunca seja possível, como no caso de Tales, o filosofar indemonstrável tem ainda um valor. Mesmo que estejam rompidos todos os esteios, quando a lógica e a rigidez da empiria quiserem chegar até a proposição, tudo é água. Fica ainda sempre, depois de destroçado o edifício científico, um resto. E precisamente nesse resto há uma força propulsora, como que a esperança de uma futura fecundidade. Notem que Nietzsche alerta para, então, essa perspectiva de um salto dado na filosofia para a dimensão de fantasias, mas que aí também está, de certo modo, ali, eu diria que uma terra fértil, um esteio que se possa utilizar de outra maneira. Então, é preciso ler com atenção para perceber que sim, há uma crítica de uma construção que, ora, fantasiosa, e a filosofia acabou por muitas vezes se tornando um tipo de discurso fantasioso, mas aqui chama a atenção Nietzsche para a dimensão de que esse tipo de discurso fantasioso é de fato um ambiente fecundo para uma certa criatividade que possa se construir. Então, o paradoxo está em mostrar o limite, mas ao mesmo tempo dizer que aquilo que transcende a empiria é terreno fértil para a construção filosófica de uma outra natureza. Uma natureza que talvez não consiga exprimir no âmbito da experiência, por meio da causalidade, da lógica, aquilo que se consagra. Mas não significa que se trata de algo que não se consiga conceber filosoficamente. Vamos seguir no episódio de amanhã com um trecho maior, e são 4, e eu te convido para conhecer os demais. Samuel Mendonça, topa pensar, dê seu like, seu dislike, seu comentário. Filosofemos juntos nessa sessão Leituras Filosóficas. Fique bem, até.